Fala, meus amados, tudo certinho? Maravilha? Pessoal, exercício proposto lá da página 100, número atômico e número de nêutrons desse elemento químico aí do ferro 2+. Olha só, o número de nêutrons é fácil a gente descobrir. É só pegar o número de massa e subtrair do número atômico. Eu vou ter o número de nêutrons igual a 30, beleza? Pessoal, olha só, se o número atômico dele é 26, percebam o seguinte. Ele é um cátion, ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, o que acontece? A partir do momento, voltando aqui no enunciado, ó, que ele tem 24 elétrons e ele perdeu 2 elétrons, quantos ele tinha antes? 26. Por isso, o número atômico dele é 26. Então, se o número atômico dele é 26 e ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com os 24 elétrons lá do enunciado, beleza? Pessoal, falar um pouquinho sobre semelhanças atômicas, tá? Então, o que são átomos isótopos, galera? Toda vez que eu tiver 2 ou mais átomos que têm o mesmo número de prótons, porém, com um número de massa diferente, eu vou chamar eles de isótopos. Percebam que por ter o mesmo número de prótons, eles também têm o mesmo número atômico, beleza? Lembra dessa letra P aqui, ó, prótons. Isótopos têm o mesmo número de prótons, beleza? O que são isóbaros? Você vai lembrar desse A aqui. Esse A você vai associar com a palavra massa. Tá? Se você lembrar, o número de massa na química é representado pela letra A. Isóbaros têm o mesmo número de massa, porém diferentes números atômicos. Então, eu estou falando de elementos químicos diferentes aqui. Tá? O carbono, por exemplo, ele tem massa 14, esse átomo de carbono. Esse átomo de nitrogênio tem massa 14. A massa é igual, porém o número atômico é diferente, tudo bem? Percebam, se a massa for igual e o número atômico for igual, eu estou falando de átomos iguais, tudo bem? Pessoal, átomos isótonos, o que são? Toda vez que eu tiver o mesmo número de nêutrons com um número de prótons diferentes e números de nêutrons diferentes, tudo bem? E número de prótons diferentes e número de elétrons diferentes, perdão, tá? Então, eu vou ter o mesmo número de nêutrons nesse caso, tá? Pessoal, lembrando sempre, para descobrir o número de nêutrons, é só fazer o número de massa menos o número de prótons, que é o Z, número atômico, tá? E para fechar, espécies isoeletrônicas é quando eu tiver o mesmo número de elétrons, tá? Lembrando sempre que no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que aconteceu aqui? Esse camarada perdeu um elétron. Olha como ele está com a carga positiva aqui. Ele perdeu uma coisa negativa. Esse camarada aqui ganhou 2 coisas negativas. Então, ele ganhou 2 elétrons, ele tem 10 elétrons. Antes ele tinha 8, quando ele era um átomo neutro. Tudo bem? 10 e 10, espécies isoeletrônicas. Beleza? Pessoal, exercício proposto lá na página 102. Esse exercício aqui a gente vai resolver juntos na nossa live, tudo bem? Façam esse exercício, marquem, coloquem a resposta que vocês acham adequada aí, que a gente resolve junto na nossa live, tudo bem? Pessoal, atividades para vocês realizarem, me mandarem por foto. Exercícios de 1 até 8, tá? Atividades propostas, tudo bem? Lá do livro 1, para a gente encerrar o livro 1, tá? Pessoal, as alternativas, você pode marcar lá as alternativas, não tem problema. Essas 3 questõezinhas aqui, 5, 7 e 8, eu quero do lado o cálculo ou numa folha separada o cálculo, a foto também, tá? Não se esqueçam de ler o capítulo, não se esqueçam de fazer as atividades no portal do SAS. Pessoal, um abraço e até mais.